Medo, desespero, incertezas e dúvidas. Estes são alguns dos sentimentos que nos sobrevêm quando nós estamos passando por um processo muito difícil ou quando nós estamos no meio de uma crise. E essa crise ou esse processo difícil podem ser tanto pessoal quanto coletivo, como por exemplo a crise da pandemia mundial. Parece que chega um momento desses processos ou dessas crises que nós não sabemos qual o próximo passo a dar, não sabemos o que fazer diante das circunstâncias tão severas desses processos ou dessas crises. É como se você estivesse dentro de uma nuvem negra densa e você não consegue enxergar. É como se você estivesse cego, que não consegue encontrar a saída, que não consegue enxergar o próximo passo para se livrar dessa crise ou desse processo difícil. Você já passou situações assim, uma experiência assim? Como, por exemplo, você chega em uma tamanha crise que você diz: essa pandemia ela só piora, eu não sei o que fazer. O meu cônjuge separou de mim, o que é que eu vou fazer? Qual o próximo passo? Os meus filhos estão me dando muito trabalho, estão em caminhos ruins, o que é que eu vou fazer? Só faltam 2 meses para terminar o ano 2020 e eu não conquistei nenhuma meta, nenhum objetivo, não realizei nenhum sonho, o que fazer? No vídeo de hoje eu quero ensinar a você algumas dicas para que você possa saber como dar o próximo passo diante de situações que você não sabe o que fazer. Meu nome é Paulo Lima e você está no canal Aprendendo a Aprender Mais. Roda a vinheta. Fala, filhos e filhas de papai, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no seu canal Aprendendo a Aprender Mais. Eu já quero pedir para você, deixe o seu like, deixe o seu gostei. Se você ainda não é inscrito, se inscreva e não se esqueça de apertar o sininho. E no final desse vídeo, se fizer sentido para você, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. E não se esqueça também de deixar os seus comentários, ok? Alguém que está vivendo no meio de uma crise é como alguém que está cego. Se você fechar os seus olhos aí onde você está e tentar caminhar para um outro cômodo da sua casa ou do lugar onde você está, como se fosse um cego, você vai perceber que alguns sentimentos te sobrevêm, como insegurança, medo de esbarrar em alguma coisa ou em alguém, ou se de repente é um lugar acidentado que tem escada, você adquire o medo de cair, você fica meio incerto se a porta está mais para a direita, mais para a esquerda, enfim, sentimentos N's vêm à sua alma. E assim também são as pessoas que estão vivendo em meio a uma densa crise. Ela não consegue enxergar ou não consegue ver qual o próximo passo. É impossível você chegar com os olhos fechados a um outro cômodo daí da sua casa ou de onde você está? Claro que não. Mas é improvável. E por que é improvável? Porque você é tomado por sentimentos negativos. E é o que acontece com as pessoas quando elas estão no meio de uma crise, no meio de um processo difícil, e ela não consegue ver o próximo passo, ou não consegue saber o que fazer. Por quê? Porque ela é dominada por sentimentos paralisantes. E aí o que é que você tem que fazer para conseguir enxergar o próximo passo e sair dessa circunstância de crise? Primeira dica que eu tenho aqui para te dar é que você, para sair dessa circunstância de crise, de poder enxergar qual o próximo passo, de saber o que você tem que fazer, você precisa olhar para dentro. Exatamente isso. Você precisa olhar para dentro de você. Dentro de você estão todas as respostas que você precisa. Quando você olha para dentro, você consegue identificar o seu potencial, a sua identidade, o seu propósito. Você consegue refletir, que é um poder extraordinário que Papai do Céu nos deu, o poder de refletir e de lembrar que você já esteve em situações semelhantes ou até pior e você conseguiu sair daquelas circunstâncias ou daquelas crises. Então, primeira dica,
olhe para dentro de você. E quando você olha para dentro de você, você tem a capacidade de encontrar soluções, saídas eficazes para qualquer adversidade em que você se encontre. Mas aí talvez alguém possa dizer assim, não, mas você tem que olhar para Jesus. E onde é que Jesus está? Dentro. Qual foi o lugar que ele escolheu para morar? Dentro de nós. Portanto, a primeira coisa que você tem que fazer quando você não consegue ver o próximo passo é olhar para dentro. Segunda dica, você precisa potencializar outros sentidos. Você precisa potencializar outros meios para poder conseguir sair das circunstâncias de crises e de adversidades. Por exemplo, alguém que é cego, ele potencializa o sentido da audição. E isso aqui é muito interessante, porque quando você não consegue ver, enxergar a saída ou o próximo passo em um momento de crise, você precisa então potencializar a audição. Em síntese, o que eu quero dizer é o seguinte: qual é a voz ou quais são as vozes que você tem escutado nesses momentos de crise, nesses momentos que você não consegue encontrar uma resposta, não consegue encontrar uma saída, não consegue ver o próximo passo? Quais são as vozes que você tem ouvido? A voz da mídia, a voz das redes sociais, as vozes daquelas pessoas que não têm compromisso com você? No momento em que você não consegue ver o próximo passo, é muito importante que você escute pessoas experientes, pessoas que já passaram pelo mesmo processo que você passou, que você ouça pessoas que trazem a você palavras positivas, palavras de incentivo, palavras que lhe mostrem um caminho para você sair dessa crise, dessa circunstância adversa. Eu não quero aqui fazer desse vídeo um vídeo religioso, de forma nenhuma, até porque eu não sou religioso, mas é muito importante que em momentos de crise em que você não vê qual o próximo passo, você ouça a voz de Deus. Porque quando você ouve a voz de Deus que fala dentro de você, por meio da palavra dele, você consegue ver de olhos fechados. Você exercita a sua fé. E na Bíblia há um texto que diz que a palavra de Deus, a fé vem pela palavra de Deus, vem pelo ouvir a palavra de Deus. Portanto, preste atenção a quem você está ouvindo, a que voz você está dando ouvido nesse momento de crise. Terceiro e última dica que eu tenho para você é que você precisa, nesses momentos em que você não consegue ver o próximo passo, você precisa caminhar com pessoas que possam te levar a lugares de oportunidades. Você precisa ser seletivo, você precisa observar quem são as pessoas com quem você está caminhando nesses momentos difíceis, nesses momentos de crise. Você precisa, de um momento de crise, caminhar com pessoas que estejam alinhados com o seu propósito, que estejam alinhados com a sua visão, pessoas que sejam mais capacitadas do que você, pessoas que tenham gestão emocional, pessoas que sejam equilibradas. Ou seja, você precisa caminhar com pessoas que estejam comprometidas em te levar a um lugar de oportunidade em que os seus olhos possam ser abertos e você então possa enxergar com clareza os passos seguintes nessa lida, nessa jornada da sua vida, mesmo em meio a circunstâncias difíceis. Portanto, se você quer ter clareza do que fazer, qual o próximo passo a dar em meio às crises, em meio aos processos difíceis que você tem vivenciado, você precisa olhar para dentro, você precisa potencializar outros sentidos e você precisa caminhar com pessoas que conduzam você a lugares de oportunidade. Se você gostou desse vídeo, eu quero que você comente aqui embaixo e também compartilhe com o maior número de pessoas que você puder. Até o próximo vídeo. Bye!